O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Essa aqui. Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais uma edição do Muito Mais Saúde, semanalmente levando para a sua família informações sobre todas as áreas da medicina, né? Como a gente vem fazendo há muitos anos. Cada semana nós trazemos aqui um especialista, seja na ortopedia, na cirurgia. Trouxemos aqui recentemente o pessoal da AMA para falar sobre o câncer de mama. Se Deus quiser ainda, antes do fim desse mês, vamos trazer um colega urologista para falar alguma coisa sobre o câncer de próstata, né? E hoje nós vamos conversar com uma psicóloga, Kátia Lisboa, que já está aqui conosco. A Kátia está iniciando um trabalho muito interessante com o idoso. A Kátia tem uma visão muito boa até, de que há um momento em que o idoso, antes dele perder a sua ligação com a realidade, isso é um fato que não se pode negar, nem todos os idosos perdem. Nós temos pessoas aí com 90 e tantos anos, totalmente lúcidas, né? Mas também temos pessoas com 60 e poucos anos já demenciadas. Então a Kátia tem umas ideias muito boas e nós vamos conversar com ela como é que ela pretende aproveitar esse momento em que o idoso ainda tem ligações com a realidade, para ajudá-lo a frear esse envelhecimento, enfim, mantê-lo o mais possível ativo em contato com a realidade. Kátia, boa noite, Kátia. Boa noite, doutor Norberto. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, passando essa informação e agradecer realmente vocês, né? É muito boa a sua vinda aqui, Kátia. E realmente o programa, ele tem esse lado, é uma espécie até de responsabilidade social que a TV Zoom exerce, né? Levando ao ar para a comunidade friburguense um programa rico em informações, né, sobre saúde. Então nós falamos da odontologia, da psicologia que você vai falar hoje, falamos do diabetes, falamos da ortopedia, das doenças ósseas. Enfim, é uma gama enorme de tudo aquilo que diz respeito à saúde. Você, com o seu trabalho, certamente vai poder ajudar e já está ajudando a muitos idosos, né? Como é que você teve, Kátia, a ideia de produzir esse tipo de atividade, esse tipo de trabalho? Na verdade, começou com a minha parte clínica, né, mesmo, do meu consultório, de começar a receber idosos acometidos, às vezes de uma certa demência ou mesmo deprimidos, e buscar uma solução para esse tipo de enfermidade. E, enfim, então eu comecei a fazer meus estudos em cima dessa parte clínica, né? Então fui buscar realmente estudos e conhecimento para que eu pudesse ajudá-los, né? Porque a psicologia em si, ela trabalha com todas as idades, né? Desde a infância até o envelhecimento, mas chega um momento, acho que na nossa prática profissional, que acaba afinando, né? E as pessoas vão tendo o seu aprimoramento, né? Dentro da própria função, né? Então foi mais por isso, então fui buscar realmente conhecimento, né? E você acredita, você já tem quanto tempo que você está fazendo esse tipo de trabalho? Esse trabalho começou mais ou menos tem uns 4 anos. Que eu comecei realmente assim, receber muitos idosos. Fui trabalhar numa instituição de longa permanência, onde ficou mais intensificada essa necessidade, né, de buscar, de fazer algo ainda que era possível dentro do envelhecimento, né, para buscar uma qualidade de vida, resgatar esse sujeito idoso, né, que ainda podia estar trazendo alguma informação realmente, mesmo acometido de uma enfermidade.
Então, tem mais ou menos 4 anos. 4 anos, né? Isso. Você exerce essa atividade só no consultório ou você tem um outro espaço de convivência com os idosos? Na verdade, houve essa necessidade de realmente ter um espaço próprio de atendimento só ao idoso. Né? Porque, assim, além do idoso me procurar, as famílias também começaram a procurar porque estavam acometidos da enfermidade, mas não sabiam como lidar com esse idoso. Né? Então, assim, ainda existe uma dificuldade, às vezes, de um diagnóstico, a família reclama disso, poxa, não está apresentando sintomas de esquecimento, está repetindo fatos vividos com muita frequência, o que está acontecendo, a gente não está sabendo, anda na rua, mas está se perdendo, não está tendo uma noção, enfim, então, eu comecei a receber muito isso e falei, bom, está na hora de desenvolver um trabalho mais eficaz, né, de ajuda não só ao idoso, né, que ainda, mesmo acometido, né, o que eu sempre falo, ele ainda tem algo a nos dar, e também acolher essa família. Entendeu? Interessante. Você falou uma coisa aí que eu acredito que muitas famílias de Friburgo possam estar passando ou já passaram, né? Há poucos dias, uma senhora no meu consultório, durante a consulta, me disse que a mãe estava vivendo um momento difícil. A mãe já com seus 70 anos e o pai também nessa fase. Ela disse que o pai, num daqueles dias, ligou para o celular da mãe, da esposa, né? E dizendo que ele não sabia onde estava. Quer dizer, ele não perdeu totalmente o contato com as coisas porque ele ainda conseguiu digitar lá o nome da esposa e apareceu o número e ligou. E aí a mãe ficou apavorada, mas como você está perdido aonde? Não, eu estou aqui na rua, mas eu não sei como voltar para casa, me deu assim, eu estou numa situação, dizendo, né, para a esposa, eu estou numa aflição, num sofrimento aqui, num medo. Onde eu estou? Você vem cá, porque eu não sei o que está acontecendo. Quer dizer, ele teve, assim, vamos dizer, um momento de desligamento, né, de inconsciência. E depois a próprio insight, né, para avisar, eu tenho que avisar alguém. Alguma coisa. E a sorte que estava ali com o telefone, mas ele até é uma pessoa bastante conhecida aqui na cidade. Né? Qualquer um ia ajudá-lo, né? Porque é uma pessoa que tem muitos relacionamentos comerciais. Então, a esposa, né, mantendo-se calma, disse assim, vamos fazer assim, olhe à sua volta, olhe à sua frente, olhe atrás de você, veja se tem algum nome que você possa me ler para mim, dizer, viu que está ali. Aí ele olhou, aqui na minha frente, tem uma placa dizendo, era uma loja, o nome tal. Ela disse, então fique paradinho aí dentro, senta no carro ou fica aí do lado de fora, não saia. Eu estou chegando aí. Pegou o carro e voou e lá estava ele em frente à tal loja comercial, aonde ele frequentemente comprava coisas para usar em jardim, coisas assim de lavoura, né? E quando ele a viu, ele começou a chorar. E disse, o que está acontecendo? Onde nós estamos? Quer dizer, aí ela botou ele no carro dela, deixou dele e, chegando em casa, ligou para um neurologista e atenderam, enfim. Mas veja que coisa, isso que você falou, da pessoa não sabe onde está. Não é frequente isso acontecer. Assim, os sintomas eles começam a aparecer e a família às vezes não percebe. Também isso é um relato também que acaba acontecendo, né? Mas, sei lá, faleceu uma pessoa da família ou perdeu um animal de estimação e parece que agora está esquecendo mais, a gente está sentindo que está diferente. Então, isso também tem um relato da família. E a gente sabe, né, nos nossos estudos, que assim, esses sintomas, eles vêm, eles estão aparecendo, né? Mas só que não é percebido. Na verdade. Porque eles não são contínuos. Não aparece são contínuos, hoje, isso. Normaliza amanhã e vai assim. Há pouco tempo, Kátia, também uma família daqui de Friburgo levou um susto assim brutal, porque o pai, um senhor já com 80 e tantos anos, saiu para conversar com os amigos, como ele sempre fazia, sentar na praça, bater um papo, tomar um café, e na hora do almoço, eles moravam aí no centro, voltar para casa, fazia isso todo dia, né? Já aposentado há muitos anos. Chegou a hora do almoço, nada dele voltar.
Chegou à tarde e nada, e todo mundo desesperado procurando. Já à noitinha, por volta de umas 5, 6 horas, uma conhecida da família, que estava em Niterói, liga, olha, seu fulano está aqui nas Barcas, eu saltei aqui que eu fui ao Rio, e estou pegando o meu carro para ir para voltar para Friburgo, eu não quis levar o carro para o Rio, deixei aqui em Niterói. E fui conversar com ele está dizendo que está esperando a filha dele. A filha vai encontrar com ele aqui, vocês sabem? Não, nós estamos doidos aqui atrás dele, pelo amor de Deus, você põe ele no carro, você faz, não, vou fazer agora. E estou saindo para ir. Você vê, trouxe e ele achando que, quer dizer, teve uma crise demencial. Isso acontece muito, né, Kátia? Eu passei por isso também, já de uma cliente, né, que é atendida no espaço, e a família também me ligou dizendo, olha, ela por um acaso está aí? Eu falei, não. Ela falou, porque eu cheguei em casa e não está mais. E aí, então, aí o genro, né, foi procurar, mas a filha, realmente, ela já tinha feito o chaveiro da própria casa, já estava com endereço, já estava com nome. Quer dizer, né? A pessoa já se precaveu. Então, assim, né? ela já tinha tirado a chave do portão, porque é um portão comum a várias casas, então ela já tinha tirado coisa, mas tinha mantido a de casa. Ela percebeu quem estava saindo, saiu junto. E assim, ela também não tem assim, lugares para ir. A família também a filha, no caso, sabia que ela ia para a igreja. Só que assim, em vez de ela tomar o caminho da igreja, ela tomou o caminho ao contrário. Só que então, o genro ficou desesperado, porque foi ele que chegou primeiro em casa, né? Nem passou pela cabeça dele que ela pudesse ter ido à igreja. E aí a sorte foi que lá ficou umas 3 horas, mais ou menos, no próprio bairro. Ela também não saiu do bairro. E até a hora que a filha, né, foi caminhando pelo bairro, tentando pensar onde a mãe poderia ter ido. E aí alguém ligou, né, porque como tinha identificação, e essa cliente ela acabou ficando muito próxima a uma outra senhora. Porque ela não sabia, né, assim, ela não falou nada para a outra senhora que percebeu. Falou, o que está acontecendo? E ela também não sabia explicar. Aí, como tinha essa identificação, essa senhora percebeu que a chave estava na mão, aí ligou e aí pediram a filha foi encontrar. Olha que coisa, entendeu? Tá vendo? Eu penso, Kátia, que isso deve acontecer todos os dias com dezenas de famílias da nossa cidade e mundo afora, né? Você vê que nas grandes cidades o desaparecimento para sempre de idosos é comum. É comum. São roubados, tomam os documentos a pessoas de má fé para usar para outras coisas, né? Verdade. Aí ele fica sem documento, não sabe dizer quem é, para que é, de onde veio, né? Onde mora. Então, é uma situação realmente muito sofrida. Esse trabalho que você está fazendo já há 4 anos, a intenção sua seria esse idoso que ainda guarda um contato razoável com a realidade, de você trabalhar esse momento do idoso e tentar mantê-lo nesse tempo o mais possível, né? Ou seja, mantê-lo ainda lúcido, consciente, participativo. Ainda estimulando, porque assim, a gente na estimulação cognitiva, a gente trabalha muito essas funções que são perdidas com a demência ou com o Alzheimer, né? Com as demências em geral, que é a memória, é a atenção, é o planejamento, é a orientação. Então, assim, então a gente já faz exercícios e estimulações para que ele retarde realmente, que consiga manter cada vez mais. Né? E ter uma qualidade de vida. Porque, por exemplo, quando essa mesma cliente que eu falei que se perdeu, quando ela já veio, a filha falou, poxa, em 2 semanas que ela estava, né, no trabalho com a gente, ela falou, poxa, ela está tão mais animada, ela está mais alegre, até as pessoas estão percebendo, né, porque o idoso também percebe que algo está acontecendo. Ele não sabe definir também muito bem o que é, mas ele sente que alguma coisa está errada. Né? Interessante, é verdade. Meus amigos, nós estamos aqui conversando com a Kátia Lisboa, uma psicóloga que está dirigindo o seu trabalho de psicóloga mais para o lado do idoso. Tem psicólogos que trabalham com as crianças, psicólogos que trabalham com grupos diferentes, né, com problemas diferentes, e a Kátia
já com essa intenção há muito tempo, está colocando em prática um trabalho de ajuda ao idoso na fase em que ele ainda tem contatos com a realidade. Antes de nós irmos para o segundo bloco, daqui a pouco a gente vai voltar, vocês assistam uma técnica nova que está revolucionando aí o sorriso das pessoas. A Implant Center está trazendo para vocês um novo conceito de sorriso, o Skin Concept by Paulo Cano. Nada mais é do que a montagem de um projeto do seu sorriso dentro da sua boca em apenas 1 hora. E você pode, junto com o seu profissional, aprová-lo. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. Ah, e ainda tem um atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos, cuidando da sua saúde. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Estamos de volta aí, meus amigos. Estava aqui conversando com a Kátia nesse intervalo que vocês assistiram. Estávamos falando aí sobre as questões médicas, né? E relacionando a questão do idoso com a questão das crianças, né? Porque o trabalho tanto do pediatra quanto do geriatra, e no caso da Kátia, uma psicóloga de idosos, é muito difícil, porque as famílias esperam do pediatra realizações maravilhosas, que aquela criança não tenha febres, não tenha doenças, que aquela criança tenha uma evolução assim muito rápida, né, Kátia? Uhum. A Kátia mesmo estava me dizendo que tem colegas, amigos dela, pediatras, que dizem, numa outra vida eu serei outra coisa, porque o telefone toca a cada minuto. Né? Verdade. O geriatra passa pelo mesmo sofrimento, por quê? Porque as famílias muitas vezes esperam, e vão esperar de você também, né? Que aquele idoso que está sob seus cuidados e do geriatra, que ele apresente, assim, melhoras, muitas vezes dificílimas de se conseguir, né? Qual é, Kátia, com essa experiência desses anos que você já tem, qual é o sofrimento mais comum que você percebe nas famílias ou o que as famílias mais desejam de você, no caso? Eu acho que, na verdade, assim, o que as famílias sofrem é, assim, não saber o que está acontecendo com aquele idoso, principalmente, né, até que se tem um diagnóstico fechado, não, o seu pai, ou sua mãe, ou sua avó, ou seu tio, está abrindo um quadro de demência, é um portador de Alzheimer. Então, assim, essa é a primeira dificuldade que a família traz, né, para a gente. E aí, depois, eles querem, assim, passa para aquele período da negação da doença, que a gente sabe, né, que passa. Então, existe um trabalho até de tentar informar e fazer uma aceitação, que essa família aceite, porque ela aceitando, ela também consegue lidar melhor, né? Fica mais fácil, né, aceitar o tratamento, seja o tratamento através do médico, né, que seriam os farmacológicos, seja esses que não são farmacológicos, né, que seriam através das estimulações. E realmente elas esperam que
minimize pelo menos os sintomas, porque isso também é trabalhado com as famílias. Quer dizer, é uma doença que gradualmente ela vai se agravando. O trabalho é que a gente consiga retardar esses sintomas, né? Então, quando eu vinha trabalhando e falei, não, agora vamos tentar fazer uma coisa mais eficaz, né? Eu tive a oportunidade de montar uma equipe multidisciplinar comigo. Então, assim, chamei uma pedagoga, chamei uma enfermeira, né? Porque aí a gente vai somar ali os nossos olhares, né, profissionais, para atender esse idoso. Né? Porque também tem não só o idoso demenciado, eu também tenho recebido muitas famílias, né, falando, poxa, mas a minha mãe ou meu pai está em casa, está deprimido, né, ainda se mantém até lúcido, mas começou a ficar muito depressivo, não quer mais sair de casa, né? Então também a gente está pensando até mais parte da pedagoga, né, de fazer um projeto também para esse idoso que é lúcido, mas que está com alguma limitação, né? Porque a gente só tem jovens, né, doutor, tipo 80, 85, 90, são jovens, né? E é realmente um momento difícil para a família, né? Qual é o tempo que você percebe que as famílias levam para aceitar isso? Porque eles procuram negar. Não, a senhora não está entendendo. Ela tem isso uma vez ou outra, mas ela é lúcida. Doutor, depende muito da família. Tem famílias que já assumem o problema e falam, não, adoeceu, nós vamos tratar, nós vamos buscar recursos e vamos lidar. O que é preciso fazer? Tem outras famílias que já não lidam bem com o adoecimento, né? Então, assim, o que eu faço agora? Eu não estou pronta para isso. Esse tipo de família demanda mais tempo, mais orientação, mais paciência, né? Como é o idoso que a gente trabalha, acometido ou não de alguma enfermidade. Ele demanda realmente uma paciência, ele demanda que você o escute, né? Ele tem muitas coisas para te passar, né? Você percebe, assim, a família, nesse trabalho que vocês estão fazendo, esse espaço, né, para o idoso, você também abre um espaço para a família, ou seja, a família também demanda atenção, existe um trabalho voltado para o familiar, para ele, vamos dizer, se preparar para aquela nova situação que começa e aí vai embora, né? A gente realmente fez uma vez por mês, sempre a última quarta-feira do mês, a gente abre às 19 horas, né? A gente recebe essas famílias e, assim, não precisam ser famílias só do espaço, né? São pessoas que lidam com esse idoso e que por algum motivo eles estão tendo alguma dificuldade, né? Então a gente faz uma roda de conversa, né? E permite que eles realmente possam falar das suas angústias, né? Porque, assim, o idoso fica angustiado porque ele percebe que tem alguma coisa que está acontecendo, mas ele não denomina, né? Tem alguma coisa errada, mas eu não sei o que é. A própria família, talvez no momento, ela sabe que existe e o que ela pode fazer, né? Então, realmente, a gente tem feito esse momento com as famílias, né? Sempre à noite, porque a família trabalha, não tem realmente essa disponibilidade durante o dia. Então, sempre a última quarta-feira do mês, a gente reúne as famílias, faz essa roda de conversa, às vezes leva uma reportagem, às vezes passa um vídeo pequeno, um documentário, né, por esclarecimento. Porque, assim, é importante também dizer que esse diagnóstico tem que ser feito pelo médico. O tratamento farmacológico tem que ser de orientação médica. No caso, você diz um neurologista ou pode ser um outro profissional, outro especialista? Sim, o neurologista, ele melhor trata, né? Não desprezando os outros, não, mas, assim, é uma combinação. Às vezes, o paciente tem o geriatra, que o geriatra pede para que vá uma avaliação neurológica. Quando chega um pouco mais do moderado ao grave, né, a enfermidade, já pede um psiquiatra. Então, eu acredito que hoje a gente possa pensar no envelhecimento como um conjunto de profissionais, né, que podem, cada um com a sua visão, com a sua experiência, pode estar melhorando essa qualidade de vida, preservando essa dignidade, né, melhorando essa autoconfiança que o idoso acaba perdendo com a própria doença.
Esses idosos, a maioria dos idosos que vocês no momento estão recebendo no espaço e para tratar, a maioria deles, ou todos, ou nenhum deles, está já sob a assistência de um geriatra ou de um neurologista, já está em uso de medicamentos para tratar essas doenças? Não, tem. A gente só recebeu uma agora até, que aí foi até passado para a enfermeira, que realmente ela ainda não está com o tratamento adequado. Quer dizer, tem a informação, né, que pode ser um declínio, mas assim, a família procurou por um recurso ainda não farmacológico. Mas assim, a gente vem orientando a família que procure realmente o médico, né, que possa atender, que possa pedir os exames, que possa orientar melhor, porque a gente sabe também que a falta, talvez, de uma medicação também faz com que agrave a doença. Com certeza. Isso é um momento até interessante. Em que momento a família deve buscar assistência médica para o idoso no quesito perda de memória, princípios de atitudes que mostram que ele está tendo perda da consciência, perda da lucidez, porque nós sabemos, né, que quanto mais cedo se descobre isso e quanto mais cedo se inicia o tratamento não vai curar, mas o tratamento vai retardar aquele quadro, né? Porque tem famílias, como você falou, que não percebem isso. Só quando o idoso começa a trocar, misturar tudo, mas está errado. Aí, se for a você ou se for ao especialista, ele provavelmente vai dizer, poxa, vocês perderam momentos ótimos para ajudar o seu idoso. Né? Eu tive uma oportunidade ao Rio, numa associação, né, de amigos de Alzheimer, e lá eles até fizeram uma cartilha para a criança, porque a criança que normalmente está em casa, né, os pais trabalham, normalmente a criança fica com os avós. Então eles fizeram uma cartilha bem colorida, né, e para que a criança pudesse ter essa informação, né, e pudesse perceber que tinha alguma coisa errada com o avô e o avó. E aí eles até me contaram que assim, eles fizeram para o público infantil, mas que eles perceberam o quanto também as famílias tinham necessidade da informação. Né? Então acabou eles atingindo toda a população, né? A criança, o sobrinho, a filha, né? Então, justamente por conta dessa cartilha. Eu, uma vez que estava viajando fora do Brasil, já até contei esse acontecimento aqui num programa, não me lembro mais, mas era alguma coisa sobre doenças mentais e perda de consciência, enfim. Num desses países, eu estava assistindo a televisão à noite, e lá era em inglês, né, a televisão, então a gente entende alguma coisa. E havia uma reunião de família, era um programa do Ministério da Saúde deles, depois é que eu vi, de prevenção de doenças degenerativas, e estavam falando de Alzheimer. Então, Kátia, mostravam uma mesa grande e era uma festa familiar, porque tinha crianças na mesa, numa cabeceira tinha um senhor idoso, na outra uma senhora e filhos, enfim. Aí uma senhora dirige-se ao idoso que estava lá na cabeceira e o chama de pai. E pede a ele, papai, vai ali no armário, pega uma caneca daquele tipo assim para o fulano, que você está perto. O pai, risonho, né, larga lá o seu copinho de cerveja, pois não, é para já. Abre o armário e aí a televisão dá um close no rosto do idoso, ele olhando aquele armário, e aí a televisão coloca uma frase, ele está pensando, o que será uma caneca dessas que ela pediu no meio de tudo isso? E ali fica. E a senhora que pediu isso, ela percebe que está havendo alguma coisa e ela tem assim aquele lampejo de lucidez, ele não deve estar sabendo o que eu quero, alguma coisa, porque ele ficou parado olhando dentro do armário, procurando, perdido no meio daquele monte de louças. Ela vai lá e aí aparece, ela com o dedinho mostrando, é isso aqui que é a caneca tal. E ele diz, como é que eu não vi? Mas ele não ia ver se ela não fosse, ele estava perdido. Aí vem embaixo, né, campanha para apoio às famílias que têm pacientes com Alzheimer, mostrando que a atitude dela foi correta e ninguém riu, ninguém fez zoa por causa disso, né? E também uma vez aí uma TV de São Paulo ou do Rio
mostrou um programa com aquele pugilista brasileiro famosíssimo, campeão mundial, o Éder Joffre. O Éder, talvez em função mais das pancadas, das lutas, teve Alzheimer muito precoce. Então a filha levou para morar com ela, a única filha. E ela nomeou tudo. Então tinha aqui uma placa: banheiro do Éder Joffre, escrivaninha do Éder Joffre, chuveiro do Éder Joffre, cama do Éder Joffre, que ele ia. Então ele não se perdia com essas orientações. Você vê que luta, né? Que as famílias têm. Esse é um trabalho até de reabilitação, realmente você nomear, ajudar o paciente a nomear as coisas do cotidiano, né? As suas atividades. Esse trabalho é uma coisa que você pode até recomendar a certas famílias, que o idoso ainda tem ligações com a realidade. Isso, tem. E aí o repórter, né, dentro da casa, perguntando a ela, mas como que você, por que te deu essa ideia? Disse, não, essa ideia não foi minha, eu frequentei uma associação, agora lembrei, foi em São Paulo. Frequentei uma associação paulista de pacientes familiares com essa doença e eu fui orientada por psicólogo, pelo médico que dá palestras e pelas pessoas de lá. Olha, o melhor é você nomear tudo, porque ele está sempre em contato. Ele sabe que aquela é a poltrona dele, que aquela é a TV dele. Enfim, ele não fica perdido dentro da casa. Verdade. Você acha isso uma coisa válida, assim, boa? Essa ideia? Eu acho porque, assim, o idoso, ele, se ele não tiver essa orientação, e muitas das vezes, às vezes se faz necessário até, existe o cuidador familiar, que seria a própria família, mas tem o cuidador formal. Então, o próprio cuidador também merece esse tipo de orientação para ele lidar com esse idoso. Né? Porque, assim, as informações também têm que ser passadas de forma clara, de forma calma, serena, né? O idoso, ele ainda pode fazer algumas coisas, então, que seja oferecido situações que ele possa alcançar, né? Porque a gente sabe que depois, realmente, até um abotoar, né? Uma camisa, amarrar um sapato, para ele vai ficar muito difícil. Mas enquanto ele pode, isso valoriza muito o idoso. Ele vai perceber que ele ainda está conseguindo fazer. Ter um domínio sobre a sua vida. Então, né? Essas coisas, igual a filha, né, que você estava falando, que apontou a caneca, né, é ter uma pessoa ali do lado, nomeando, né, falando, olha, é assim, mas de uma forma muito, muito afetuosa, né, precisa desse carinho. Sem criar um constrangimento, né? Meus amigos, nós estamos aqui terminando aí o segundo bloco desse programa que vamos falando aqui sobre o envelhecimento e o apoio que a família pode dar ao membro da família que está envelhecendo para que ele não perca totalmente os seus laços. E quem está nos ajudando aqui é a Kátia Lisboa, psicóloga que trabalha com o envelhecimento. Daqui a pouco a gente volta. Na Drogaria da Praça, você é sempre bem recebido e tem tudo o que precisa, além de contar com um farmacêutico à sua disposição para te ajudar com suas dúvidas sobre os medicamentos. Ah, e ainda tem o atendimento personalizado por telefone. Drogaria da Praça. Há 25 anos, cuidando da sua saúde. Sabe-se hoje que para você construir uma casa, você precisa de um projeto, de um arquiteto. Ele mostrará para você o que você precisa fazer na sua casa. A mesma coisa na odontologia. Nós podemos fazer um projeto em cera e transferi-lo para a boca, de uma forma prática, numa única sessão. E o paciente conseguirá entender, vislumbrar a forma, o sorriso, a cor e como ele ficará ao final. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade.
Estamos aí de volta, meus amigos, conversando sobre o envelhecimento. Nascer, morrer, crescer, envelhecer, são fases e momentos da vida de todos nós, eu, a Kátia, todos que trabalham aqui, todos vocês, suas famílias, né? Todas as famílias têm os jovens, têm os idosos. E hoje as pessoas vivem muito, porque a medicina hoje permite que o diabético, que antes vivia pouco, porque não havia recursos, viva muito uma vida normal. O hipertenso tem hoje medicamentos que, se ele ajudar, ele vive uma vida normal, aí até 90 anos ou quanto puder, né? Alimentação, cuidados familiares. Mas a principal percepção que nós temos é os laços de família, não é, Kátia? Na sua opinião, as famílias que você atende ou que está atendendo, elas lutam para não perder esse laço com o idoso? Ou também tem muitas famílias que dão assim com os ombros, eu faço o que eu posso, eu não tenho mais o que fazer, enfim, como é que você percebe isso? Tem aquela família, né, eu falei até no primeiro bloco, tem aquela família que assume a situação, assume a doença e vamos fazer o melhor, né? Tem aquela família que tem uma dificuldade maior, tem famílias que já reclamam que, por exemplo, acaba que fica sobrecarregado no cuidado com aquele idoso, não sabe lidar, e aí acaba gerando muitos conflitos, e fala, poxa, mas eu estou sozinha, eu tenho tantos irmãos, e os meus irmãos não me ajudam, né? Então, tem isso também. Essa família acaba delegando, né? Alguns falam, não, está com você, então você vai cuidar, você é responsável, eu não vou me meter com isso, e acaba tendo uma coisa que a gente chama muito, que é uma fadiga mesmo desse cuidador familiar que fica sobrecarregado, porque o idoso ele vai demandar realmente uma necessidade maior. De atenção. Muita atenção. Hoje eu estava de manhã cedo saindo de um mercado, do estacionamento, né, aqui no centro da cidade. E eu vi uma senhora que devia ter ali, pelo aspecto, uns 40 e poucos anos, tendo assim um momento difícil com a mãe. Eu estava arrumando algumas coisas na mala do carro e o carro dessa senhora ao lado do meu, e a mãe insistia em botar alguma coisa de um jeito lá, e a filha dizia, não, mamãe, isso vai cair, vai quebrar, aí tem ovos. Você não sabe que ovos, isso quebra, não pode ser. E a mãe, não, mamãe. E aí eu acho que a senhora, a jovem, perdeu assim a paciência e disse, não, sai, vai lá dentro, senta. Abriu a porta, senta e fica quieta que você está me atrapalhando. Então, você vê que o idoso, ele muitas vezes, perdendo a noção das coisas, cria-se ali um atrito com a família. Isso é muito comum? Muito comum. Muito comum, e a gente tenta conversar com essa família para evitar esses tipos de conflito. Porque, assim, não vai levar quase a lugar nenhum. Não leva, porque, né? Só fica ruim para todos. O idoso fica angustiado porque houve uma discussão, a família acaba também, poxa, eu podia ter sido um pouco mais maleável, não fui. Então, assim, cria... O ideal é que a família tenha como contornar aquela situação, né, de forma muito mais afetuosa, muito mais prática, né? Não é mentir para o idoso, não é enganar ele, mas olha, aqui está o ovo, né? Citando o seu exemplo, aqui está o ovo, olha, vai quebrar, não sabe que o ovo quebra, vamos tentar botar de uma outra forma, né? Então, assim, dar outras opções também para esse idoso, porque ele persiste, ele quer que fique ali. Né? Quer ajudar. E ele quer fazer. Quer principalmente participar, né? Isso. Porque aos poucos ele vai perdendo a participação. Esses dias também lá no consultório atendi uma senhora que me disse, doutor, eu estou vivendo um momento tão difícil, eu e meus irmãos tivemos que tirar o carro do papai, nós pedimos a um mecânico para ir lá e de desligar o motor de forma que ele não pudesse ligar. O rapaz, mas por aqui? Aí nós explicamos que o papai saía com o carro, cada vez que saía, ou batia no carro de alguém de leve, manobrando num estacionamento, ou podia se machucar gravemente, mas o papai ainda achava que estava bem. Então ele foi lá e desligou alguma coisa no motor e disse, ele só pega se você botar isso aqui no lugar. Aí o pai ficou, insistiu, e os filhos, não, está com defeito, vamos chamar um mecânico, e com isso foram enrolando o idoso.
mas todos se sentindo muito mal. Até quando aconteceu o seguinte, o idoso procurou um mecânico. Saiu à rua e falou, meu carro não pega, você não pode ir lá em casa? O jovem foi. O idoso pegou um táxi, voltou e o rapaz foi de motocicleta. Mas ninguém da família viu, né? Ele chegou lá, olhou o motor. Primeiro que o senhor não tem mais bateria. Eu vou trazer uma bateria. E segundo que está solto aqui o cabo da vela ou qualquer coisa. E aí botou lá uma bateria, o carro pegou e o idoso gratificou, ficou todo feliz e saiu com o carro e disse, a família ficou doida, né? Ele saiu. E ele disse, olha, vocês também não têm inteligência? Eu fui lá e chamei um mecânico e ele botou, não tinha bateria, como é que o carro ia funcionar, gente? Todos ficaram muito constrangidos, ficaram muito culpados. Olha, nós fomos contra o nosso pai, como é que podemos isso? Então a família viveu ali um momento de conflito, me contou essa senhora, né? Eu já tive uma situação contrária também de um paciente que ele assim, a família estava tentando explicar para ele. E aí essa questão de falar ou não, né, o diagnóstico para o paciente, eu acho que fica muito a critério daquele contexto familiar. Nesse caso, a família contou que ele estava realmente abrindo um quadro de Alzheimer, que ele não podia mais dirigir, que não era mais aconselhável. Só que ele ficou angustiado, realmente, se era mesmo... se ele tinha realmente esse diagnóstico, e me perguntava o tempo todo se eu achava que ele realmente não devia mais dirigir. Né? Então, também ele queria uma confirmação de um profissional, né, se ele realmente podia dirigir ou não. Né? Mas a família, nesse caso, ela preferiu realmente contar que o pai estava cometido de uma doença, né, e que ele precisaria fazer outras coisas, mas isso estava incomodando demais, porque o próprio... Assim, e aí eu não falo só do envelhecimento, eu falo de todas as pessoas que passam por acometidos de qualquer adoecimento. Eu até brinco na minha experiência profissional, eu falo, gente, parece que a doença vem como uma vírgula, né, justamente para a gente pensar, repensar, né, ver o que pode ainda ser feito. Né? E no caso do idoso, ele acabou ficando muito assim, desesperado, porque, poxa, eu estou doente agora, eu não me sinto tão doente. Né? Também já vi o contrário, partindo do próprio idoso. Eu já ouvi, né, lá na nossa casa dos idosos, histórias de famílias, contando, olha, nós ficamos surpresos. O nosso pai, que agora está morando aqui na sua casa de idosos, ele um dia chegou com a chave do carro, entregou para o nosso irmão mais velho, pediu que o irmão fosse lá e disse, olha, pegue o carro, fique para você, venda. Ué, mas papai, por quê? Não, eu vou andar de táxi. Eu já por 2 vezes me envolvi num acidente quase atropelei uma pessoa, enfim, coisas desse tipo. E eu estou com medo de dirigir, eu não tenho mais confiança em mim mesmo. Aí o que a família percebeu? Ele percebeu em tempo que já não tinha essa condição. Ou seja, poupou a família esse trabalho. E aí a família disse, olha, que ótima ideia, todos foram, né, combinar, olha, mas que boa ideia, puxa, isso mostra que o senhor é um camarada muito boa pessoa, o senhor evita acidentes, olha, melhor não podia, vai de táxi, não tem problema, ele leva o senhor, não tem que ficar procurando lugar para parar, estacionar. Você vê que existe o lado oposto, né? Existe. A família que tira o idoso... E os caminhos que a família acaba fazendo, né? Assim, que não afronta o idoso, ele não se sente ameaçado, né? Porque acaba sendo uma ameaça. Poxa, eu já não posso fazer mais nada. Eu já estou doente. O que eu faço agora? Porque parece que talvez é isso que você estava falando aqui. A pior atitude seja confrontar o idoso, né? Por exemplo, mas você esquece tudo, você não está mais com a cabeça boa, e você não dá para fazer mais nada. Nem deixar você sozinho em casa nós não podemos. Olha, não vamos mais deixar se você assinar cheque. Vamos tirar seu cartão de crédito, porque você vai perder o dinheiro. Ou confrontando o idoso, né? Outra coisa, por exemplo, muito comum, você chega para um idoso, seu fulano, o senhor lembra daquele ciclano? Ah, o senhor não lembra?
e vê que o idoso, naquele momento, ele entra em pânico. Ele tenta lembrar e não consegue, e a pessoa fica insistindo. São essas atitudes de confrontação que só fazem mal. Que ele entende como ameaça. E tá ele trazendo, se sente dessa forma. Eu sou incapaz, eu não lembro mais, me tiraram a chave do carro, agora me tiraram o cartão. Quer dizer, são colocações que eu acho que acabam com a autoestima do idoso, eu acho que agravam até a aceleração do Alzheimer ou de outras doenças demenciais, né, Kátia? Porque ele acaba ficando mais deprimido e aí ele vai deixando a doença, né, praticamente tomar conta, se entrega. Tem uma família do Rio de Janeiro que me contou que eles foram obrigados, por medo, né, a tirar do idoso o cartão de crédito e levaram para casa uma quantidade de dinheiro em notas de R$50. E todo dia pediam para a pessoa que trabalhava lá há muitos anos, olha, todo dia você dá 2 notinhas dessa, se ele não gastar, você guarda, mas o cartão não mais, não, cheque, nada disso. E a chave do carro, não, a chave do carro a gente já escondeu. Esse dinheirinho, se ele precisar tomar um táxi, que ele só anda aqui em volta, né? Gasta R$20, R$30, enfim. E o idoso percebeu isso porque eles fizeram de uma maneira muito agressiva, muito ostensiva, né? Este idoso simplesmente fugiu, saiu e não voltou e, por sorte, com a ajuda da polícia e com Facebook de amigos, tudo isso, conseguiu que alguém o encontrasse, porque ele acabou tendo que ir a lugares que ele conhecia, com medo, né? Então ele ia num lugar que ele frequentava e lá o encontraram, num desses lugares. E ele não queria voltar para casa porque ele se sentiu tão agredido com aquelas coisas que foram feitas sem bom senso, né? Sem preparo. Você pode tirar uma chave de um carro, mas tem que preparar, tem que mostrar, convencer, olha, é bom você deixar a chave. Você vai matar uma pessoa que não tem nada a ver, você vai ter uma tontura, essas coisas. Isso. É muito comum no idoso as vertigens, as tonturas, as labirintites, né? É verdade. Imagina um idoso dirigindo um carro com uma velocidade aí de 60, 70 quilômetros, de repente dá aquela vertigem, ele sobe numa calçada, mata uma família inteira e depois você vai Até porque existe esse comprometimento de orientação tempo espacial. Então ele perde essa noção da direção, né? De tudo. Então fica realmente muito difícil. Existem países da Europa, Kátia, que profissionais de determinadas áreas que lidam com a vida do ser humano, por exemplo, médicos que operam, médicos que fazem procedimentos invasivos, punções, coisas assim, e em outras áreas também, né? Essas pessoas, a partir dos 65 anos, são obrigadas, para poderem continuar atuando naquele campo, a uma vez por ano fazer determinado tipo de exame, que eu não sei agora quais são, mas são exames que mostram para as pessoas, para os seus iguais, os seus pares, que ele está absolutamente dono de si e da sua inteligência, da sua realidade, né? Porque qualquer um de nós está sujeito amanhã a apresentar desvios de comportamento pela idade. Verdade. Né? Ô, Kátia, eu agradeço muito a sua vinda aqui. Infelizmente, nós estamos aí chegando ao final do 3º bloco e eu estimo que o seu trabalho, né, o seu espaço de apoio, acolhimento e de ajuda ao idoso possa ajudar muito. Onde é o espaço seu que vocês fazem? Qual é o endereço? Fica na Avenida Alberto Braun, número 4, sala 504. Número 4 é um dos edifícios no início, em frente à Caixa Econômica. É o prédio em cima da Bullock. Ah, sim. É aquele lá prédio. Em cima da Bullock Calçados. Tá. Então ali, sala... 504. É o espaço em que as pessoas te podem encontrar. Podem. Tá bem. Meus amigos, eu agradeço aqui a Kátia, ela já falou onde ela pode ser encontrada, né? E eu desejo uma semana com saúde e paz para todos vocês. Estejam sempre atentos aos seus idosos. Essas pessoas podem estar muito bem, continuar muito bem e nunca ter problemas até o último dia da vida. Mas podem, e é muito frequente, começar a se perder dentro de si mesmo, sofrer coisas assim terríveis, porque medos, pânicos, porque não sabem dizer o que estão sentindo, né? E espero que o programa tenha colaborado um pouquinho para que vocês entendam como lidar melhor com o seu idoso. Um abraço para todos e até semana que vem.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.